Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje para tratar de um tema muito importante e que é muito mal entendido em muitos lugares, em muitos debates. Nós vamos falar do arrebatamento, irmãos. A estrutura do arrebatamento, como que ele acontece, qual é a cronologia e o tipo de arrebatamento, porque, irmãos, existe um arrebatamento em que a igreja será arrebatada para o casamento com Yahusha. E o casamento acontece no Chamaim. O casamento acontece, irmãos, no Chamaim, na Yahushalaim celestial. É lá que o casamento acontece. O casamento aí, no caso, o casamento da cevada. Não é o casamento do trigo. O casamento do trigo acontece na Yahushalam, que desce do Chamaim, que as pessoas chamam céu. Nova Jerusalém, ela vai descer, vai parar no ar, então o trigo vai ser recolhido para o encontro com Yahusha nos ares, nas nuvens. Observa que é nos ares e nas nuvens, tá? Então, o encontro do trigo não é igual o encontro da cevada. O casamento de Boaz com Ruth representa ali o casamento de Yahusha com a cevada. Porque qual era a colheita na época do casamento de Boaz? Era exatamente o casamento da cevada. Essa que é a realidade dos fatos. Ali, simbolizado pela cevada, está o povo que irá participar do primeiro arrebatamento. E esse primeiro arrebatamento, irmãos, acontece de forma sobrenatural e com uma estrutura teológica, com uma estrutura bíblica, dentro de um contexto em que não acontece ressurreição. No primeiro arrebatamento não acontece ressurreição. E esse arrebatamento é para o Chamaim, porque o casamento é lá no santuário celestial. O casamento de Yahusha com a cevada, que representa aí Ruth, né? Boaz representa Yahusha, porque ele era puro e aldim, e Ruth era gentílica. Ruth não era judia, era gentílica. É evidente que neste arrebatamento, para este casamento, os Ialdim de sangue, de natureza, de nacionalidade, eles também farão parte, mas não farão parte os Ialdim que vão se converter, no caso, por ocasião da grande tribulação. Muitos Ialdim da linhagem de sangue de Israel vão se converter. E, consequentemente, esses Ialdim representam o trigo. Portanto, eles não estarão fazendo parte do casamento, porque eles representam o trigo. Agora, Marcha, Arão, Abraão e por aí vai, eles serão arrebatados do paraíso para o Chamaim. Nós, da terra para o Chamaim. Por isso não há ressurreição no primeiro arrebatamento, porque este arrebatamento, ele se refere ao casamento de Yahusha com sua igreja, representada pela cevada. Nós temos que entender que são três colheitas que Ial mandou que se observasse com determinação e com afinco. A colheita é do linho, representada por Yahusha, que já foi
ele é o primeiro da ressurreição. Então, ele representa o linho. A cevada representa a noiva que casa com ele no Chamaim. E o trigo representa a noiva que casa com ele na Yal Shalom, que desce do Chamaim. Vocês podem observar que a estrutura do segundo arrebatamento, ela é para o encontro com Yalcha nas nuvens. Não é para o encontro com Yalcha no Chamaim, mas sim nas nuvens. Vocês devem prestar atenção nisso. E nós, irmãos, vamos estar lendo agora aqui, eu vou abrir com vocês o livro de Revelação, que conhecido também como Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que diz para nós o seguinte: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem Ialdim, está escrito judeu aqui, mas a leitura certa é Ialdim, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Preste atenção na última parte do versículo 10. Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar aos que habitam na terra. Então, irmão, a tentação ela vem para tentar aos que habitam sobre a terra. Vem sobre todo o mundo inteiro. Então, nós temos que estar atentos nessas palavras. A tentação ela virá sobre o mundo inteiro. E se nós não formos arrebatados para esse casamento com Yalcha no Chamaim, nós então teríamos que estar aqui, certo? Teríamos que estar aqui e passar pela provação, pela tentação. Porque uma coisa, irmãos, nós temos que observar que Yalcha prometeu nos livrar dessa tentação, dessa provação, dessa grande tribulação. E Yalcha prometeu isso. Como ele livrou os primogênitos, irmãos. Os primogênitos lá no Egito, eles foram livres, mas aonde eles estavam? Sim, estavam aqui na terra, lógico. Mas o contexto de onde eles estavam? Em suas casas, marcada com o sangue do cordeiro, representando ali Yalcha, o sangue do cordeiro, representando Yalcha. E uma vez que o cordeiro verdadeiro Yalcha já foi sacrificado, e como que você, se estiver aqui dentro de um contexto da provação, da grande tribulação, você vai marcar a sua tenda, porque certamente quem estará morando em mato, conforme nosso irmão arqueiro, ele tem lá o projeto dele para formar uma comunidade de aldins dentro do mato. Ali eles vão plantar, colher, fazer suas cabanas, porque eu não acredito que eles terão condições de fazer casa de pedra, casa de alvenaria dentro do mato. Eu não acredito muito nessa hipótese, até porque a locomoção de materiais de construção para dentro de um mato, para dentro de uma selva, ou aonde quer que seja, requer também muito esforço. E esse tipo, irmãos, de projeto é algo que verdadeiramente tira o foco
da preparação real e verdadeira que nós temos que ter. Qual é a preparação real e verdadeira, irmãos, que nós temos que ter? É focar nossa mente em Yahusha, focar nossas forças, nossas provisões no contexto da mensagem que tem que ser dada ao mundo antes do arrebatamento para o casamento com Yahusha no Chamaim. Enquanto os irmãos estão com essa mentalidade de querer fazer casa, fazer uma comunidade de Yaldins dentro do mato, eles deveriam estar focados em suas vidas espiritual, estudando as Escrituras, para entender. Eu até respeito o pensamento do irmão Arqueiro, respeito, só que se a gente for acompanhar com as Escrituras, é ler do engano, irmãos. É ler do engano. Vamos deixar as Escrituras mostrar para nós aonde vai ser o nosso esconderijo, aonde vai ser proporcionado o nosso livramento da hora da tentação. Em que lugar nós estaremos quando a grande tribulação, a tentação que há de afligir o mundo inteiro, aonde nós vamos estar? Vamos abrir as Escrituras mais uma vez. Agora eu quero abrir as Escrituras com vocês em Salmos 27. Salmos 27, 5 e 6. Salmo 27, 5 e 6. Que diz para nós o seguinte. Deixa eu ver como é que está para vocês aqui. Bem. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores a Yahweh. Então, irmãos, no dia da adversidade, nós vamos estar ocultos no pavilhão de Yahweh. Agora eu pergunto para você, o pavilhão de Yahweh, o templo de Yahweh, é aqui na terra, irmãos? Nesse contexto aqui ainda, o templo de Israel, o templo de Yahusha ainda existia. Porque quando Davi fala aqui, quando ele pronuncia esse salmo, ele está dizendo, irmão, é lógico que o contexto ali era um contexto de perseguição de Saul, mas ele, quando ele falava de templo, de ser oculto no tabernáculo, quando foi que Davi se escondeu no tabernáculo? Porque quando ele teve com o sacerdote Abiatar, ali na escola de profetas, ele ali foi lá apenas para apanhar a espada que era de Golias. Ele foi lá para apanhar a espada que era de Golias e logo teve que sair dali, porque Saul estava no encalço dele e logo após que ele saiu, quem chegou? Saul. Então ele não estava ali com os profetas. Quando Davi fala de estar oculto, de se esconder no pavilhão de Yahweh, ele está fazendo, irmãos, ele está profetizando o que irá acontecer com ele e também com a igreja que vai casar com Yahusha no Chamaim. Porque agora, nesse momento, aonde está Davi? Davi está no paraíso, irmãos. Porque ninguém subiu ao Chamaim, senão que de lá desceu. Todos os Yaldins que já se foram, eles estão no paraíso, aguardando as coisas acontecerem. Observe que as almas clamando debaixo do altar, isso sugere o quê? As almas clamando debaixo do altar. O paraíso aqui,
o Chamaim bem aqui, bem em cima. Então, se eles estão clamando aqui no paraíso, eles estão abaixo do altar, porque o altar está lá em cima. O altar de Iau, ele está acima do paraíso. Por isso a expressão as almas clamando debaixo do altar. Então, irmãos, o paraíso aqui, o Chamaim aqui. As almas que estão aqui, elas estão clamando. E a localização geográfica dessas almas é aonde? Debaixo do altar. E por que elas estão debaixo do altar? Porque o Chamaim está abaixo, ou melhor, o paraíso está abaixo do Chamaim. O Chamaim está muito acima do paraíso. Por isso as almas clamam lá debaixo do altar. Até quando não fará justiça? Até quando não vingará sobre os nossos inimigos? Então, foi dada vestes brancas para eles, ou seja, a veste da justiça de Yaus, para que eles esperassem um pouco de tempo. Porque logo após o casamento da cevada com Yaus, no Chamaim, 7 anos depois, Yausha vem com a noiva que casou com ele lá, simbolizada pela cevada, e paira no ar. Ele é sentado no trono da cidade e de lá ele arrebata o trigo, a última colheita. Ele vai arrebatar o trigo, a última colheita. Só que o arrebatamento do trigo não é igual ao arrebatamento da cevada. O arrebatamento do trigo, ele agora vem com ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, quando ele vai arrebatar o trigo de todos os tempos. E lá, no paraíso, nem todos que estão lá vão fazer parte do casamento com Yausha no Chamaim. Nem todos vão fazer parte. O Chamaim, quando eu falo aqui, irmãos, é o mesmo que as pessoas dizem céu. Só que o Chamaim, nós estamos falando numa pronúncia hebraica. E o casamento que é feito lá é feito apenas com a cevada. Então, na estrutura do primeiro arrebatamento, aí envolve ressurreição. Aí os túmulos se abrem para receber também o trigo que ficou lá no paraíso, que não foi arrebatado. O trigo não casa com Yausha no Chamaim. Os únicos que casam com Yausha, o único que casa com Yausha no Chamaim é a primícia. Por que é a primícia? É o último que casa com Yausha no Chamaim. Porque a primícia, irmãos, ela é formada por um grupo de vencedores. Um grupo que venceu toda a estrutura que alguém poderia passar de aprendizado nessa terra. E quem passou por toda a estrutura de aprendizado nessa terra e de toda forma de tentação nessa terra, senão os vencedores, senão aqueles que são escolhidos, selecionados de forma peculiar. Porque os vencedores, irmãos, eles venceram todas as estruturas que a última fase desse mundo, sob o governo de Satã, sob o governo de Satanás, a última fase é agora, é essa fase que nós estamos vivendo. Então os vencedores passaram por provações terríveis, e provações essas que nunca houve na história do mundo, tal como está acontecendo agora. Vou dar um exemplo para vocês. A promiscuidade sexual. No tempo de Sodoma e Gomorra, irmãos, era terrível. Mas nos nossos dias, ainda é mais terrível. Se nós formos parar para analisar, nós estamos devendo para Sodoma e Gomorra. Estamos devendo, irmãos. As atrocidades que é feita hoje, elas não são inferiores às atrocidades, às maldades que foram feitas em Sodoma e Gomorra. Hoje, a promiscuidade
sexual é muito maior do que foi no tempo de Sodoma e Gomorra. Hoje a promiscuidade sexual, irmãos, está nas mãos das pessoas através de seus smartphones. O sexo liberado de forma tal qual nunca houve antes. Em tempo nenhum atrás houve uma proliferação sexual ilícita como acontece nos nossos dias. Hoje, chega até nos nossos grupos, irmãos. Pessoas postam pornografia até dentro dos nossos grupos. E muitas delas, sabendo que é até um grupo sagrado, e vão ali e postam pornografia. E como nossos grupos, ele não é um grupo dirigido por mim, o administrador número 1 dos nossos grupos, das nossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e também aqui no YouTube. Os nossos canais, irmãos, eles são administrados por IALXA. Entra quem quer e sai quem quer. Aqui nós não excluímos ninguém. Aqui nós não silenciamos ninguém. Mas quando houve essa publicação de pornografia, e se não me falha a memória, foi no grupo do Facebook, eu avisei os irmãos, olha, tem aí uma publicação aí que ela é perniciosa. Vocês tomem cuidado. Por que, irmãos? Por que eu mesmo não fui lá e não tirei a publicação? Porque é uma forma, irmãos, de Satã atentar o Zieldin. O Zieldin, sabendo disso, se ele clicar em cima daquilo ali, aquilo ali vai abrir para ele com uma sugestão de sexo imundo. Se ele for adiante, é porque ele está vacilando, irmãos. E pela bondade de Ial, pela administração dele, eu não vi, e não foi eu que tirei a publicação. Eu não vi mais essa publicação. Eu não vi nem sequer essa pessoa que postou isso. Certamente, alguma coisa sobrenatural deve ter acontecido com ela. Porque, além de eu não ver mais a publicação, também não vi mais o publicador. E não foi eu que removi, irmãos. Não foi eu que tirei, porque aqui é Ial que controla tudo. Mas vamos continuar com o tema do arrebatamento, irmãos. Nós temos que aprender, temos que ver que a estrutura do arrebatamento, irmãos, ela não acontece como as pessoas pensam. As pessoas pensam que o arrebatamento, pelo menos o primeiro arrebatamento, ele tem que vir com ressurreição. Não, irmãos. O primeiro arrebatamento não tem ressurreição no contexto dele. Porque os Zieldin que estão aqui serão arrebatados direto para o casamento com IALXA. Os Zieldin que estão no paraíso serão arrebatados direto do paraíso para o casamento com IALXA. Portanto, não acontece ressurreição no primeiro arrebatamento. Acontece ressurreição no segundo arrebatamento, que as pessoas esquecem, irmãos, de entender que são 2 arrebatamentos. Um é para o encontro com IALXA no Chamaim. Outro é o encontro com IALXA nas nuvens. Qual é a parte que vocês não estão conseguindo entender? Que são 2 arrebatamentos. Um para o encontro no Chamaim, na IALXALã celestial, aonde IALXA casa com a cevada. E o outro é o trigo encontrando com IALXA nas nuvens. Não é no Chamaim, na IALXALã celestial, ela ainda estando lá no Chamaim. Eles vão entrar na IALXALã celestial, sim, só que ela vai estar pairada sobre as nuvens. Então aqui, o trigo agora, o último a ser colhido, ele vai ser colhido, levado para dentro da cidade. E quando a cidade pairar sobre Israel, IALXA vai dar o brado do cordeiro. Ali
ele vai dar o brado da conquista, o leão que conquistou o direito de reinar sobre esse mundo, que arrancou com mão forte, com braço estendido, o reino das garras de Satã, o reino que o primeiro Adão entregou para ele através de Eva. Porque quando Eva entregou, irmãos, o reino a Satã, ali Adão também estava entregando, porque Eva era carne de sua carne e osso de seu osso. Ou seja, Adão era responsável por Eva. Então, quando eles entregaram o reino ao inimigo, Yahshua veio, pagou o resgate, mas ainda não tomou posse. E quando ele tomar posse, irmãos, ele vai governar por 1000 anos este mundo, e vai também acontecer, por ocasião dessa inauguração do governo milenar dele, vai acontecer o casamento também com o trigo. Só que o casamento com o trigo acontece em Israel, na Yahushalam que desceu, Yahushalaim que desceu do céu, que desceu do Chamaim. Entendeu? Então essa é a estrutura. Vamos dar mais uma olhada, irmãos. Vamos dar mais uma olhada agora. Engraçado que eu estou tendo aqui a imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meu irmão, minha irmã, se eu vou conseguir abrir as escrituras aqui com vocês. Tá aqui. Abrir as escrituras com vocês agora no Salmo 91, irmãos. Nós vamos ler ele. Ele é pequeno, não é grande. E tem coisas ali, irmãos, que a gente precisa entender. Tem coisas ali, irmão, fantástica, tremenda. Nós precisamos entender, irmãos, essas expressões que nós encontramos no Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo para nós? Aonde é, irmão, o esconderijo? Não digo que é um esconderijo em si, porque o Altíssimo não precisa se esconder de nada. O Altíssimo, ele vai se esconder do quê? Se ele não tem medo de nada. Mas é esconderijo para nós, irmãos. Quando eu falo esconderijo do Altíssimo, não é necessariamente falando que o esconderijo é dele. É dele para nós. A sombra do Onipotente, ou seja, a sombra daquele que tem todo o poder, descansará. Direi de Ial, ele é o meu Criador, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, irmãos, é Ial que é o nosso refúgio, é Ial que é o nosso Criador, é Ial que é a nossa fortaleza, e é nele que nós temos que confiar, não nos braços de uma comunidade de Aldim que se retiraram para os matos e para se preparar de algo que vai atingir não só um espaço geográfico dessa terra, irá atingir toda a terra, e a terra cambaleará como bêbado. Ou seja, quem estiver em cima dessa terra vai sofrer o cambalear como bêbado. É um terremoto que vai sacudir a terra inteira, irmãos. Aí eu pergunto, vai ter alguém que vai se livrar desse terremoto se a terra toda vai ser sacudida? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. Debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Irmãos, para nós vermos a recompensa dos ímpios, a gente tem que estar num lugar muito elevado, irmãos. A gente tem que estar olhando com olhares celestial para o mundo aqui embaixo. Porque tu, ó Yahweh, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Tá vendo? A minha habitação, irmãos, não está lá dentro do mato, não está na montanha, não está sequer na minha casa, embora eu moro nela aqui. Mas não está, a minha habitação está no Altíssimo. Porque tu, ó Yahweh, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Eu não fiz habitação, irmão, dentro do mato, dentro dessa minha casa que eu estou agora morando. Ela não é a minha habitação, mas sim o Altíssimo. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha só, irmão, agora aqui falando. Agora, nesse exato momento, por minha habitação está sendo no Altíssimo, e aqui na minha tenda, aqui na terra, a própria tenda desse corpo, aonde o meu espírito, a minha alma reside, não vai chegar nada. Não vai ter Covid, não vai ter nada. E observe, irmãos, que nem eu nem minha esposa tomamos essa picadinha aí que a humanidade está tomando. Então, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calgarás aos pés o leão, jovem e a serpente. Aqui, irmãos, no verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. E a gente pode estar pensando aqui, irmãos, que ele está falando de pedras literais. Não é de pedras literais que está sendo aqui dito. Das pedras de tropeço, irmãos, de pessoas que trazem interpretações equivocadas para tirar o foco. Elas mesmas não sabem que, ao colocarem o foco nas coisas desse mundo, elas não estão focadas 100% em Alcha. Pisará sobre o leão e a cobra, calgará aos pés o leão jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Então, irmãos, aí o verso 15 e o verso 16... ele diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. Retirar, irmãos. É retirar da angústia. E o glorificarei. Falo-ei com longura de dias. Falo-ei com longuras de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, nós precisamos entender, irmãos, essas coisas dentro da ótica, dentro do ponto de vista, irmãos, de Yahweh. Porque é Yahweh, irmãos, que é a nossa força. É Yahweh que é o nosso esconderijo. E ele disse, irmãos, que irá nos retirar da angústia. Nós não passaremos pela angústia, irmãos, porque nós estaremos com ele. Essas coisas, irmãos, essas interpretações, elas servem apenas para colocar o nosso foco, a nossa mente, naquilo que não vai produzir resultado positivo para nós. Realiza comigo. Pensa bem. Vamos dizer que a gente agora estivesse preocupado em estar montando uma comunidade dentro do mato, retirado das grandes cidades. Pensa bem comigo, irmãos. Como nós poderíamos estar fazendo agora esse trabalho se todos já tivessem retirado, irmãos, conforme aí
tem uns ialdins aí, da linhagem, do pensamento do nosso irmão arqueiro, que eles estão pensando nisso, irmãos. Eu pergunto para você, as escrituras afirmam que a terra vai cambalear como bêbado. Vai haver uma sacudidura, um terremoto no planeta, que ele vai cambalear, embora ele seja imóvel. Ele só se move quando os pilares da terra, por alguma razão, são movimentados. E eles não são movimentados por conta própria, irmãos. Vocês acham que os terremotos que acontecem por conta própria? Não, irmãos. Os terremotos que acontecem, eles acontecem muitas das vezes, na maioria das vezes, por causa da degradação da natureza causada pelo homem. Mas em outras vezes, irmãos, os terremotos também acontecem como juízo de Al já nesta terra. E nós precisamos estar atentos a toda essa estrutura, a toda essa conjuntura profética que nós conhecemos. Então, aqueles que esperam arrebatamento, em 35 minutos, aqueles que esperam arrebatamento, o primeiro com ressurreição, não vai entender nunca essa mensagem do arrebatamento. Se ficar focado que uma coisa é primeira ressurreição, outra coisa é primeiro arrebatamento. Tem um arrebatamento, o primeiro, que não envolve ressurreição, é para o casamento da cevada com Ialcha no Chamaim. O segundo arrebatamento, aí sim já envolve ressurreição, porque o segundo arrebatamento acontece na primeira ressurreição. O segundo arrebatamento acontece na primeira ressurreição. E por que eu estou falando, irmãos, desse primeiro arrebatamento, de não estar envolvido ressurreição nele? Por quê? Porque Ialcha, em Matitial, deixa eu ver aqui, Matitial 24:40, Ialcha, irmãos, ele fala de um ser tirado e o outro levado. Matitial 24:40. Aqui, ó. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Observe, irmãos, que quando Ialcha está dizendo aqui, ó, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E esse campo aqui, irmãos, a gente sabe muito bem que é o mundo. Estando dois, quem são os dois que vão estar no campo? Quem são os dois que vão estar no campo, irmãos? Por ocasião do arrebatamento, os dois que vão estar no campo, e do terceiro, Ialcha nem precisava falar, que o terceiro ele fica até o fim. O terceiro, irmãos, é o joio, mas Ialcha não tem compromisso com o joio, por isso ele não fala de 3 no campo, ele fala de 2. Quem são esses 2 que estão no campo, que estão no mundo, agora, nesse exato momento? A cevada e o trigo. A cevada será levada, o trigo vai ficar, porque o trigo é o último a ser colhido. O trigo é o último a ser colhido. Então, estando 2 aqui no campo, irmão, não é necessariamente que é um campo de plantação, de agricultura, mas o campo representado pela parábola do trigo e do joio, o campo é o mundo. Então, estando 2, ou seja, os 2, a cevada e o trigo, a cevada será levada, o trigo vai ficar, porque o trigo é o último a ser colhido. Então, Ialcha aí, dentro desse contexto, você vê Ialcha falando de ressurreição, irmãos. Ialcha não ensinou nada a respeito ali, dentro desse contexto de Mateus 24, sobre a retirada da cevada com ressurreição. A retirada da cevada, irmão, é sem ressurreição. A cevada sai, é retirada, fica aí o trigo. Aí quando o trigo for colhido, irmãos, aí o trigo é colhido com ressurreição, para o encontro de Ialcha nas nuvens. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Para o encontro com Ialcha
seus anjos e a noiva de Yahshua que vem junto com ele. Entendeu? Então, e só então há a primeira ressurreição. Porque se houvesse ressurreição no primeiro arrebatamento, essa ressurreição teria que ser a segunda. Entendeu? No primeiro arrebatamento não há ressurreição, não ocorre ressurreição. Os que estão no paraíso são arrebatados. Os que estão no paraíso que são cevada. Porque no paraíso agora também, nesse exato momento, tem cevada lá e também tem trigo lá. Então lá no paraíso vai ser recolhida apenas a cevada que está lá. O trigo que está lá, ele vai ser recolhido junto com outro trigo que está aqui, que vai estar aqui na terra. Então o trigo que estará no paraíso, o trigo que estará no paraíso e o trigo que estará aqui na terra, eles vão se reunir juntos. O trigo que está no paraíso não vai ser arrebatado para Yahshalaim, que está pairada no ar, que desce como noiva ataviada. Olha só que a nova Yahshalaim, irmão, desce como noiva ataviada para o seu noivo. Ela desce como noiva. Ela desce como noiva já ornamentada, com as roupas perfeitas. Entendeu? Ela desce ali. Ela está junto. Ela desce como uma noiva ataviada, preparada, que já não é mais noiva, é já esposa, porque a cevada que vai estar dentro da Yahshalaim celestial, que vai descer junto com Yahshua, a cevada já vai estar casada com ele. Entendeu? Já vai estar casada com ele. Por isso ela está com roupa bonita. Está casada com Yahshua. E essa estrutura, irmão, nós precisamos entender. Agora, evidentemente, irmãos, evidentemente que essas pessoas que estão com essa visão, pode até ser que elas não são trigo, ou melhor, elas não são cevada. Elas conheceram o nome, invocaram o nome, mas pode ser que elas sejam trigo. Aí elas vão ser recolhidas junto, eu não sei. Porque se as pessoas que tiverem esse pensamento de confiar no braço da terra, no braço do que a terra pode produzir para eles, em vez de confiar no braço de Yahshua. Se as pessoas estão com esse pensamento, elas ainda não estão com o emuná perfeito. O emuná perfeito, irmãos, a nossa confiança, ela tem que estar toda ela depositada em Yahshua. Nós não podemos confiar no braço do dinheiro, no braço do sistema porco de saúde. Nós não podemos, irmãos, confiar no SUS, porque é o sistema porco de saúde. Nós não podemos confiar nem nesse suposto aí, esse impostor que o sistema jogou aí para as pessoas. Nós não podemos confiar. Nós temos que confiar, mas no braço de Yahshua, porque o braço dele, ele está estendido, e o braço dele é o braço forte que nos salva. É o braço que nos prepara para o casamento com ele na Yahshalaim celestial. Portanto, no primeiro arrebatamento, ele não acontece com ressurreição. Não há ressurreição no primeiro arrebatamento. Há ressurreição no segundo arrebatamento, que vai ocorrer na primeira ressurreição. É isso que deixa as pessoas que querem estudar sobre esse assunto e não tem a visão que Filadélfia tem. Não tem a visão que esse amigo que vos fala, que é profeta no mais pleno sentido da palavra, porque eu não me intitulei, irmão, profeta. E Yahweh me escolheu para isso. Eu não sou profeta porque eu quis ser. Sou porque Yahweh me escolheu. E porque ele me escolheu, irmãos, eu venho aqui pregar a verdade. Que para muitos soa como estranha. Por que soa como estranha? Porque não cresceu na estatura
na altura de Yahshua Mashiach. Porque se tivesse crescido, irmãos, não estariam fazendo atrocidade. Porque no meio dos Yaldim, irmãos, infelizmente, tem ainda alguns que cometem prevaricação, que cometem, que andam nos meandros da desobediência. E qual o exemplo que eu dou sobre isso? Por exemplo, tem vários grupos aí de Yaldim que parece que é o clube da Luluzinha. Se você falar de terra plana, de assunto que eles julgam que não é importante, porque o assunto terra plana é fundamental, irmãos. É fundamental para que a gente precisa conhecer a nossa criação, o nosso Criador, como Ele criou todas as coisas. E como eu sempre falo, cada mensagem que eu trago aqui, ela tem uma mistura de uma saladinha com uma ou outra coisa. Eu estou falando de arrebatamento, agora estou falando com vocês aqui do assunto criação. Por que eles baniram o livro de Enoque das Escrituras? Colocaram o livro de Enoque como apócrifo. Porque o livro de Enoque fala do formato da terra. Ele diz os portais onde o sol e a lua passam até cumprir o seu ciclo em cada hemisfério do planeta. É do planeta, irmão, não é da esfereta, não. É do planeta. Isso aqui é um planeta. Isso aqui não é uma esfera. Entendeu, irmãos? Então, tem irmão aí cometendo essas atrocidades, irmãos. Tem irmãos excluindo outros Yaldim de seus grupos, de suas redes sociais. E eu falo, é dos grupos deles mesmo, a rede social é deles mesmo. Aqui não, aqui é diferente. Esse canal não é meu, esse canal é de Yahshua. O grupo lá no Facebook, Yahshua Laim, é também de Yahshua. O grupo Yahshua Laim no Zap é também de Yahshua. Nós não excluímos ninguém, nós somos obedientes a Yahshua, irmãos. Yahshua disse que nós não podemos arrancar o joio, porque ao arrancar o joio, poderemos estar arrancando o trigo. E eu sei, irmãos, que essas pessoas que foram excluídas desses grupos, dessas redes sociais, algumas delas já encontraram esse grupo aqui. Tem pessoas que não foram excluídas lá porque estão oprimidas, não pode falar, não pode trazer a sua posição dentro dos assuntos, porque senão acontece com elas o que aconteceu com esse amigo que vos fala. Quando eu fui excluído, irmão, do grupo Atalaia de Al, eles não estavam excluindo ali um cidadão qualquer. Eles estavam excluindo, irmãos, um representante de Yahshua nessa terra, um ministro de Yahshua, um profeta de Yahshua nessa terra. E não sabem o mal que estão fazendo para si mesmo. E até hoje, irmãos, não procuraram a entender isso, e às vezes vem algumas calamidades, vem algumas, como é que eu posso dizer, algumas intempéries na vida de alguns irmãos e aldins, e eles nem sabem por quê. Porque estão em desobediência, irmãos. Você que tem responsabilidade com o canal no YouTube, com grupos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no X, aonde quer que seja, e você tem a prerrogativa de silenciar as pessoas, de excluir as pessoas, saiba que você está em aberta rebelião contra Yahshua. Porque ele disse, irmãos, que não é do nosso papel arrancar o joio. Porque ao arrancar o joio, você pode estar arrancando a cevada. Porque o joio é muito parecido com a cevada, irmãos. E eu falo contigo. Aliás, o joio é muito parecido com o trigo. Eu falo contigo, meu irmão, minha irmã. Cuidado com essas coisas. E as nossas considerações finais, irmãos. Quando for ler as Escrituras, ler desse tema arrebatamento, você precisa buscar entendimento, buscar esclarecimento de Yahshua. E aqui nesse canal, irmãos, aqui nesse grupo, Yahshua Laim, né? Yahshua Laim no Facebook, Yahshua Laim no WhatsApp, porque nesse momento nós temos esse grupo nessas duas plataformas
e também na plataforma do YouTube. Nós temos o canal lá. Então, você é convidado por Yalcha para fazer parte desses grupos, desse canal. Mas você é livre para entrar, é livre também para sair. Entendeu? E eu aqui não fico lisonjeando ninguém não, irmãos. Eu aqui não fico adulando ninguém. Aqui a porta é estreita. E são poucos que vão acertar com essa porta. Essa porta daqui a pouco, em outubro, ela estará fazendo 1 ano. Em 16 de outubro, ela estará fazendo 1 ano. De modo, meu irmão, minha irmã, que aqui é igual uma gata no teto de zinco quente. A chapa aqui é quente, irmãos. A chapa aqui, ela não é igual às outras, não. A chapa aqui é quente. Mas só que a chapa aqui, irmãos, pulou, sentiu ela quente. Se não tiver resistência, vai fazer igual a gata no teto de zinco quente. Aqui na nossa oficina aqui, ela é coberta com a telha Valgalume. É uma telha que recebe o calor, ela esquenta a parte de cima, ele reflete de novo o calor para cima. A parte de cima ela fica muito quente, muito mais quente do que a parte de baixo. Porque o Valgalume, ele reflete a luz do sol para cima de novo. Ele devolve para cima. Embaixo dela é quente. Mas dá para você até botar a mão. Mas em cima, quando o gato pula, ele já quer logo sair, irmãos. Porque é como, trazendo agora para o contexto espiritual, aqui nessa plataforma, irmãos, se a pessoa não assimila o que nós pregamos aqui, ela nem entra. Ela nem entra, irmãos. E se entrar sem assimilar, quando ela bate com os pés em cima do canal ou em cima do grupo, se sentir coceirinha nos ouvidos com aquilo que a gente prega aqui, não fica, irmãos. Mas uma coisa é certa, é Yalcha que convida as pessoas para cá. E quando as pessoas saem, é porque Yalcha não permitiu com que elas ficassem. Yalcha só chamou para ela entender, para ficar indesculpável a respeito das doutrinas que nós ensinamos aqui, para quando chegar naquele dia, irmãos, e geralmente quem sai, quem entra aqui e não consegue se firmar, geralmente, irmãos, não vai se firmar em lugar nenhum, porque não faz parte dos escolhidos. Essa que é a realidade dos fatos. Entra apenas para ouvir, porque o joio tem que ouvir também o evangelho. O evangelho tem que ser pregado ao joio. Por isso, alguns deles vão entrar aqui. Alguns deles vão entrar aqui, irmãos. Alguns deles vão fazer parte disso aqui. Entendeu? Agora, se não faz parte disso aqui, se não faz parte dessa estrutura do que nós pregamos aqui, irmãos, não é daqueles que ajuntam, é daqueles que espalham. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Ial vem ajuntar, recolher as suas ovelhas. E se tem gente aqui que espalha, esse não faz parte das ovelhas de Ial, das ovelhas que Yalcha veio salvar. Que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda conhecimento, que Ele nos conceda o despertar do sono e que nós, irmãos, possamos levar adiante essa bandeira, levar adiante, irmãos, essa porta que está aberta aqui, porque aqui, irmãos, o administrador desse canal, desse grupo, é Ial dos Exércitos, sob a liderança espiritual de Yalcha, o Machia. Um abraço a todos os irmãos, que Ial nos abençoe, em nome de Yalcha, o Machia. Esse é meu desejo, essa é minha oração, assim seja.